Bom, gente, continuando aqui a nossa discussão sobre os métodos de análise, tá? Como eu venho ressaltando nas outras aulas, a gente está essencialmente fazendo uma revisão dos mecanismos, visto que eles são aplicados da mesma maneira a circuitos resistivos e a circuitos a impedâncias, tá? O que existe aqui de diferença é uma diferença conceitual em razão da noção de fasores e da noção de impedâncias, porém a aplicação em si dos métodos é a mesma, existindo uma diferença aí no máximo algébrica, tá? Na nossa última aula a gente discutiu um pouquinho sobre análise nodal, a gente vai ver agora análise por malhas, tá? Vamos partir também de um circuito exemplo, tá? Montei aqui um exemplinho pra gente. E vamos rever, né? Revisitar aqui os passos desse nosso processo de análise, né? Então, o primeiro passo que a gente tem a partir do circuito é identificar as malhas existentes que a gente vai analisar, né? Lembrando a definição da malha, como a malha sendo um laço, né? Ou seja, um caminho que inicia num nó, passa por vários ramos de um circuito e termina no mesmo nó, sem que ele contenha outros laços dentro dele. E além de identificar as malhas, a gente vai atribuir uma corrente que a gente chama de corrente de malha, tá? Lembrando que a corrente de malha ela é uma corrente normalmente que não corresponde a uma corrente real, ela é um recurso de análise que a gente pode fazer somente nos ramos onde a única corrente existente seja a corrente de malha, é que essa corrente vai corresponder à corrente de ramo, tá? E a corrente de ramo é a corrente mensurável sobre o circuito, tá? Vocês podem atribuir as correntes de malha da forma que for mais conveniente, não importa o sentido, tá? Pode ser sentido horário, pode ser sentido anti-horário. Mas a gente sempre tem que tomar o cuidado que exista pelo menos uma corrente de malha percorrendo todos os elementos presentes no circuito. Então, para o circuito que a gente está considerando, tem três malhas bem óbvias, tá? A malha A, malha B e malha C, identificadas com as respectivas correntes de malha A e B e C. Então, só para ressaltar, né, aqui sobre os 100 ohms, por exemplo, sobre o resistor de 100 ohms da malha A, nós temos a corrente de ramo do resistor de 100 ohms correspondendo à corrente de malha. Já no indutor aqui de J20 ohms de impedância, tá? A corrente de ramo desse indutor vai ser dada em razão da diferença da corrente de malha A e da corrente de malha IB. Então, a corrente de malha não corresponderia à corrente mensurável sobre esse elemento, tá? Bom, uma vez que a gente tem identificado as malhas e atribuído correntes de malhas, a gente vai atribuir tensões a todos os elementos do circuito, não importa a polaridade que vocês escolham, tá? Mas vocês têm que tomar um cuidado. Não é necessário atribuir tensões para as fontes de corrente, tá? Não importando o tipo de fonte, ser dependente ou independente. E não é necessário atribuir tensões às fontes de tensão, porque elas, por si só, já nos trazem a informação de tensão que a gente vai utilizar para trabalho. Então, aplicando isso no circuito, né, vocês estão vendo em cima de cada uma das impedâncias em análise, né, sobre análise, que a gente atribuiu aqui uma determinada tensão com uma determinada polaridade, tá? Inclusive aqui o V3 foi atribuído já com uma polaridade diferente para mostrar o que aconteceria nessa situação onde vocês, sei lá, atribuíssem com uma polaridade contrária aqui ao sentido da malha, né, da corrente de malha considerada, tá? Uma vez que a gente tem as polaridades, as tensões, desculpe, em cima de cada um dos elementos considerados, a gente vai escrever a expressão da tensão usando a lei de Ohm, tá? Sempre levando em consideração a corrente de ramo e sempre levando em consideração a corrente de ramo, considerando que a malha que a gente está analisando é a malha adequada, né? E considerando também que a polaridade estabelecida aqui para as tensões que vocês estão colocando. A questão da malha vai aparecer um pouquinho mais à frente, tá? Mas basicamente, né, pessoal, mais simples até do que levar em consideração que a malha adequada é a que eu estou levando, que eu estou trabalhando no momento, é simplesmente usar a polaridade previamente estabelecida no elemento, tá? Então aqui, por exemplo, V1 vai ser 100 vezes IA, V2 por sua vez, aí eu tenho que levar em consideração, né, a polaridade estabelecida, onde o IA está no sentido da queda de tensão e o IB está no sentido de aumento da tensão. Então aqui eu teria o meu V2 igual a J20 vezes IA menos IB, no caso, tá? Em razão da polaridade escolhida. Aí assim por diante, vou montando a expressão de cada uma das tensões aqui presentes no meu circuito. Então tá aqui, né? Vocês estão vendo aqui V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7, em razão dos diferentes elementos, tá? E aí eu estou destacando os casos particulares, né, que eu já comentei aqui, o V2, basicamente,
que a gente tem que escrever a corrente do ramo em razão da polaridade escolhida para o V2, né? Então, notem que o IA está no sentido aqui da queda de tensão, enquanto o IB é escrito negativo, porque justamente ele está no sentido de aumento, né, da tensão, então a gente escreve ele de forma negativa. E o V3, por sua vez, é escrito dessa forma também em razão da corrente considerando a polaridade V3, está justamente no sentido de aumento da tensão, tá? Está inversa em razão da polaridade estabelecida. Uma vez que a gente tenha todas as tensões escolhidas, a gente vai escrever eventuais equações das fontes dependentes do circuito, tá? A exemplo do que a gente fez no método de análise nodal, a gente escreve as equações da variável de controle da fonte dependente em razão das correntes de malha estabelecidas no circuito, ou se vocês preferirem, né, em razão das tensões estabelecidas no circuito até aquele momento. É bem possível que vocês tenham que usar a lei de Kirchhoff, tá? Dependendo da situação. Dependendo da situação, essa não é uma forma, assim, não é direto para a gente escrever essa expressão da variável de controle. A gente vai ter que usar um nó ou um determinado laço para determinar qual seria a expressão da variável de controle em razão das demais correntes ou tensões estabelecidas no circuito, tá? Se existirem fontes de corrente, tá, independente do tipo de fonte de corrente considerada, a gente escreve uma equação para essa fonte de corrente em razão das correntes de malha estabelecidas, tá? E a gente elimina em seguida essa fonte de corrente, e lembrando que eliminar uma fonte de corrente significa substituir ela por um circuito aberto, tá? E ao substituir essa fonte de corrente por um circuito aberto, duas coisas vão poder acontecer. Uma delas é sumir uma malha, tá? Desaparecer a malha em questão, tá? Ela deixar de ser necessária a análise dessa malha. E uma outra possível é a gente unir duas malhas formando o que se chama de supermalha, que é o caso do exemplo que está sendo apresentado aqui para vocês, tá? Então aqui, levando em consideração o nosso exemplo, a gente tem uma fonte aqui de corrente, onde o sentido aqui da fonte está igual ao sentido da corrente de malha IB e oposto ao sentido da corrente de malha IC, então certamente essa fonte de corrente vai ser IB menos IC, tá? E a gente tem um valor da amplitude dela de 500 mA, como não foi informado a fase, a gente parte do pressuposto que a fase é zero, né? Então, basicamente, a gente tem então a equação dessa fonte sendo escrita como IB menos IC igual a 500 mA, tá? E aí a gente redesenha o circuito eliminando essa fonte, então podem notar que a fonte aqui que existia entre esses dois nós que só estão marcados aqui para destaque, ela deixa de existir, tá? E em razão disso a malha B e a malha C acabam unidas e a gente forma a supermalha MB-MC, tá? Sendo que a gente mantém aqui só para título de referência, né, as correntes de malha existentes em cada um dos casos, né, mas a gente vai formar aqui a equação da supermalha usando as polaridades, as tensões e polaridades que foram estabelecidas aqui antes no início da nossa análise, tá? Então, justamente, o nosso próximo passo é escrever as equações das malhas barra supermalhas que ainda existam, tá? Então, a gente vai ter aqui uma equação da malha A e uma única equação unida, né, da malha BC, tá? Da supermalha MBMC. E a gente a gente monta essa equação usando a lei das tensões, né? Então é bastante simples. Para a malha A, né, a gente vai ter menos 10 mais V1 mais V2 menos V3 igual a zero. Menos 10, usando aqui o sentido, né, da própria corrente de malha para percorrer, né? Menos 10 mais V1 mais V2 menos V3, né? Tem que ser igual a zero. Enquanto que para a malha MBMC, a gente pode usar o sentido aqui que foi definido para a supermalha, que é o sentido horário, né? Então a gente teria menos V2 mais V4 mais V6 mais V7 mais 20 menos V5 igual a zero, que é a equação que vocês estão vendo aqui nesta lâmina, tá? Uma vez que a gente tenha as equações das tensões, que a gente tenha a equação da variável de controle de uma eventual fonte dependente ou das eventuais fontes dependentes, a equação das fontes de corrente e a equação das malhas, tá? A gente consegue montar então um sistema de equações, que no caso, né, para o nosso exemplo aqui, a gente teria então tensões já estabelecidas, fontes de corrente, que só temos uma, né, malhas, e não temos aqui a equação de variável de controle porque não existe fonte dependente. Então aqui a gente tem um trabalho algébrico, né, nesse caso aqui aparentemente à primeira vista pode parecer mais simples que o nodal, mas lembre-se que aqui que foi um exemplo bastante simples para vocês também, tá?
Mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai substituir todas essas expressões em direção às equações das malhas, tá? Então, nas equações das malhas, a gente só quer encontrar valores, tá? Numerais e as correntes de malha, perfeito? Que é o que vocês estão vendo aqui ao começar a trabalhar as equações, né? Então, a gente monta aqui a equação da malha MA, vocês estão vendo entre parênteses aqui o V1, depois o V2, depois o V3, tá? Cuidem os sinais, né? Na hora de fazerem essas substituições, tá? Então aqui mesma coisa, ó, menos V2, mais V4, mais V6, mais 20, menos V5, tá? Era isso, menos V2, exatamente, tá? E aí a gente manipula essas equações até que a gente consegue formar um sistema, onde esse sistema vai ser as equações de malha, né, e a equação das fontes, tá? Resolve-se esse sistema, tá? E vocês resolvam da forma mais conveniente. De novo, uma boa calculadora ajuda nesse momento, né? E a gente chega então aos valores de A e B e C. Todos esses valores, tanto na forma retangular quanto na forma polar, estão sendo expressos em miliamperes, tá? E a partir do valor de A e B e C, a gente consegue então derivar todos os demais valores e e demais grandezas que necessitem ser conhecidas em razão desse circuito. Ok? Por enquanto é isso.